Olá, crazies, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente o meu vídeo de Madrid sobre como é que eu lá cheguei, quais são os preços, dicas, itinerário e tudo mais. Eu vou tentar ser o mais breve possível porque eu já gravei este vídeo, ele ficou com 1 hora e isso não vai acontecer. Eu não vou editar um vídeo com 1 hora de eu falar. Vamos lá começar, sem mais demoras, este vídeo. Não se esqueçam de subscrever, meter like e se quiserem mais vídeos destes, eu vou fazê-los à mesma em cada viagem, porque eu acho que dá sempre jeito e eu vejo muitas vezes. Basicamente eu vou-vos dizer cada dia da viagem, vou dizendo alguns preços, o que não disser vou deixar aqui escrito e depois no fim digo-vos o total da viagem, sendo que esta viagem foi feita com o Diogo, portanto eu vou dizer o total da viagem para o Diogo e o total da viagem para mim e vocês já vão perceber porquê. Então, eu devo dizer que esta foi a primeira viagem que eu fiz com o meu próprio dinheiro, depois de começar a trabalhar para fora de Portugal e portanto tem um valor muito especial para mim. E por isso, apesar de eu ser uma pessoa super forreta, eu estava all in gastar dinheiro. Não acho que tenha gastado muito dinheiro, mas acho que a viagem podia ficar mais barata do que aquilo que ficou. É só para vocês terem essa noção. Tendo em conta que eu estava com um problema de férias no trabalho, ou seja, eu não estava a dar para marcar, pronto, ter a certeza que ia ter férias naquele determinado sítio. Se eu tiver barulhos é porque, pronto, eu estou aqui mesmo ao pé da janela e as pessoas passam ao pé de mim na rua, é normal. E por isso, eu marquei os voos com 2 semanas de antecedência, mas como o Diogo estuda em Faro, havia a possibilidade de marcarmos então este voo de Faro para Madrid e por isso ele ficou então a 67,5€ por pessoa. Isto porque nós a marcámos pela Ryanair, que era na altura eu fui ao Skyscanner, que é uma app que dá muito jeito, se vocês não conhecerem, e marquei e vi quais eram os mais baratos. Pus de Lisboa para Madrid, pus do Porto para Madrid, normalmente os voos do Porto são muito mais baratos do que os voos de Lisboa. E pus de Faro para Madrid, sendo um aeroporto mais pequeno, pronto, não sabia bem como é que funcionava, mas ficou então a 67,5€ por pessoa, pela Ryanair, só apenas com uma bagagem de mão, aquelas mochilas. Eu reservei os lugares. Era a minha primeira viagem de avião sozinha, tipo, eu só tinha feito outra viagem de avião a Londres há muitos anos, com colegas, com a escola. Eu recebo dinheiro é por alguma razão, é para ter algum conforto. Claro que sim, poupar dinheiro, sou pobre, mas quero ir com a minha pessoa ao lado. Portanto, isso para mim está excluído. Agora, em termos de bagagem, eu fiquei naquela, ok, vamos experimentar levar só a mochila. E resultou, acho que podia ter feito uma melhor organização e ter conseguido levar mais coisas para depois não ter tido uma crise existencial quando tive de roupa, a ter que roubar a roupa ao Diogo, mas isso faz parte dele ser namorado, não é verdade? Portanto, posto isto, nós marcámos estes voos com 2 semanas de antecedência, portanto é um ótimo preço, tenho-vos já a dizer, porque eu estava à espera de pagar 100 e tal euros. Normalmente voos marcam-se com alguma antecedência. Posto isto, marcámos o alojamento. O alojamento foi marcado pelo Airbnb e eu queria, lá está, como eu vos disse há bocadinho, um bocadinho de conforto e privacidade com o Diogo. E portanto eu permiti-me ao luxo, e ele também, de nós alugarmos um pequeno espaço, mas que fosse só para nós, porque em termos de higiene, em termos de privacidade, por mais que eu quisesse alugar apenas um quarto e um hostel, aqui neste caso estava fora de questão, acho que é uma ótima ideia quando se vai sozinho, quando se vai com amigos que se prestam para isso também. Em casal, eu não acho que seja propriamente uma boa opção na minha perspectiva, pronto. Acho que isto depende sempre de pessoa para pessoa. E por isso eu queria um Airbnb, ou ver no Airbnb, ou no Booking, ou whatever. Mas neste caso celebramos pelo Airbnb um alojamento que ficou exatamente ali mesmo a 5 minutos da Gran Via e a tipo 2 minutos da Praça de Calau, que é tipo a meio da Gran Via, basicamente. Portanto, com imensos transportes, tudo, metro, autocarros, etc. Tendo em conta que reservámos com pouca antecedência e foram 3 noites, porque os nossos voos foram então de sexta-feira à noite e chegámos lá por volta das 11 e tal da noite, uma vez que adicionou 1 hora, e foi segunda-feira ao fim do dia. Pronto, optámos por fazer assim porque era para aproveitarmos o sábado inteiro, o domingo inteiro e a segunda inteira, e assim tivemos 3 dias. Ficámos então 3 noites e ficou a 155€ por pessoa. Sim, vocês conseguiam tipo muito mais barato por cada, tipo, se vocês alugassem um quarto e não se estivessem a pensar nessas coisas. Mas como eu quis alugar, não sei se vocês já viram o vlog, mas eu vou deixar aqui a passar,
Nós alugámos uma mini casa com casa de banho, uma mini cozinha, tipo para servir, e um quarto. Só para nós, queríamos a nossa privacidade e para mim está tudo bem gastar esse dinheiro, eu quero esse conforto. Então, sexta-feira à noite, chegámos ao aeroporto e relativamente aqui a transportes que utilizámos apenas o metro para ir do aeroporto até então lá ao alojamento e depois novamente no último dia do sítio que andámos a passear e organizámos, apanhámos o metro novamente. E o que acontece é que isto ficou por volta o total 12,90€ por pessoa, o metro dessas duas vezes, porque vocês por irem para o aeroporto ou por virem do aeroporto pagam uma taxa de aeroporto. Eu não sabia que isso sequer existia, porque isso cá em Portugal não existe. Pelo menos uma pessoa vai livremente à estação de metro do aeroporto, não precisa ser obrigatório, mas ali, como o aeroporto que nós fomos é o Madrid-Barajas, acho que é o único que existe também. Aquilo como é um bocado fora da cidade, penso que seja por isso, mas como, por exemplo, o aeroporto de Lisboa está dentro da cidade, então pronto. No dia seguinte, o planeamento foi então, de manhã, irmos ao Palácio Real de Madrid, sendo que vocês devem reservar um máximo de museus, palácios, coisas que vocês queiram ver que englobem bilhetes, reservem sempre online antes de ir, para não ter que estarem a levantar dinheiro, tipo neste caso, claro que é Espanha, tipo euro, é a mesma moeda, mas o máximo que vocês puderem reservar online, menos problema para vocês, por assim dizer, em termos de filas e tudo mais. Amanhã fomos ao Palácio Real de Madrid, que eu adorei. O Diogo também adorou, foi provavelmente o que eu mais gostei desta viagem, além do jardim. E pagámos 6€ por pessoa, porque eu utilizei o meu cartão de estudante, que ainda está válido até 2024. E por termos então reservado o bilhete, a gente entrou basicamente logo, tivemos 5 minutos na fila comparativamente à fila gigante que estava para comprar o bilhete. Portanto, pensem sempre em reservar bilhetes antes. Depois saímos do Palácio Real de Madrid, almoçámos então no Five Guys. O Five Guys não é algo típico espanhol, mas não existe em Portugal e eu queria muito experimentar, porque eu já tinha visto inúmeros vlogs, queria muito experimentar, pronto. E basicamente o Five Guys foi então 11,22€ por pessoa, isto porque eu pedi um cachorro, o Diogo pediu um hambúrguer, partilhámos a bebida, porque a bebida era grande, e partilhámos as batatas, acho eu, se eu não estou engano, mas isso aparece no vlog. É assim, é caro, sim, para quem vai comer um hambúrguer, é caro, mas a qualidade da carne, a qualidade das batatas, eu não estava à espera daquilo e foi muito bom. Portanto, eu, de todo que eu voltava a repetir, voltava a comer e adorava que houvesse em Portugal, porque eu não vos sei explicar a diferença. Aquilo até pode ser tipo uma fast food, mas não é uma fast food tipo sem sabor ou com aquele sabor muito tipo pronto, né? Que uma pessoa de vez em quando gosta, mas os ingredientes parece que não têm aquele sabor biológico, nada disso. E fizemos então uma espécie de piquenique no Parque del Retiro, que foi o meu sítio favorito, porque o parque é enorme, no meio da cidade, tens uma natureza, uma presença gigante, tipo, e achei o parque super bonito, para fazer piqueniques, para estar com os amigos, para fazer festas de aniversário, para ir namorar, tipo, tudo, tem espaços para tudo. O parque é enorme, não estava à espera daquela grandeza. O parque não se paga, é grátis, pronto, e passeámos a tarde toda aqui no parque gratuito, pronto, e basicamente foi um bocadinho por aí. Vimos o Palácio de Cristal, muito conhecido. Vimos também o outro que é o Palácio de Velázquez, vimos lá uma parte de um jardim que também é muito engraçada e é muito bonito e vocês têm que visitar. Mais coisinhas, pronto, depois voltámos a pé, claro que é um bom bocado, é tipo uns 20 minutos a pé, fomos descansar a casa um bocadito e depois fomos então, porque eu achei que isto era um must-have, para quem não conhece tanto esta parte, eu adoro Flamengo, adoro sevilhanas e eu disse ao Diogo, eu pago-te o jantar e pago-te o espetáculo de Flamengo, mas eu quero ver isto. Eu preciso ver isto ao vivo, tipo, eu vou a Espanha, vou a um espetáculo tipo Flamengo, sabe? Eu vou a Madrid, não vou ver um espetáculo de Flamengo. Ficou 50€ por pessoa, nas Torres Bermejas, e basicamente é um jantar de tapas, não é nada de especial, mas também não é tipo, imaginem, mau, é tipo médio, por assim dizer. O espetáculo foi fantástico. E foi o menor preço que eu encontrei, tipo, pronto, nisto eu já fui roleta, porque assim, havia jantares a 75€ ou mais a 100, 110, que eu achava que era um exagero. E depois foi o que eu disse ao Diogo, para estarmos a jantar em casa, a gastar dinheiro, ou para irmos lá gastar, porque o bilhete mínimo que eu sempre vi era tipo 40, 45€, beber um cocktail e ver o espetáculo, acho que isso também não vale a pena, então foi basicamente 50€ por pessoa, tal jantar de tapas, tivemos direito a bebida, sobremesa.
entradas e a prato principal, que acho que foi a paella. Pronto, eles vão trazendo inicialmente e vale muito a pena e eu aconselho muito. Vejam o vlog. No dia seguinte fomos visitar aquela praça gigante, a Plaza Maior. O Puerta del Sol estava para arranjar, portanto não vimos nada de especial. E andámos ali por aquele bairro que é basicamente um bairro de artes, vamos por assim dizer. É muito bonito, tem muita arte nas paredes, nota-se pelos prédios e é muito giro. E a caminho disto, marcámos então, aparecemos só, tipo, fomos almoçar bué da cedo, no restaurante Los Rotos, que é ali próximo daquilo que eles chamam a Cidade das Artes, que é onde tem o Museu del Prado, o Museu aqui, e o Museu da Reina Sofia, pronto, tem ali os museus. E a gente comeu bué da bem e ficou a 14,30€ por pessoa. E comemos entradas, uns croquetes sortidos, comemos os dois um paratão tipo de ovos rotos com bacon e não sei o quê, foi os melhores ovos rotos que eu já provei na minha vida. E bebemos os dois cerveja e acho que não pedimos sobremesa, estávamos mega cheios. E o Diogo ainda levou para casa e comeu depois ao jantar, portanto imaginem. Como almoçámos cedo, chegámos ao Museu del Prado e o Museu del Prado, tipo, eu não tinha conseguido reservar online. Mas o que aconteceu foi que, como chegámos, tipo, ali naquela hora de almoço, toda a gente a almoçar, aquilo não tinha filas. Então, a dica daqui é vocês chegarem à 1 da tarde para ver o Museu del Prado, tipo, tranquilamente, porque o museu é gigante. Aquilo eu acho que é um museu para vocês verem várias vezes. Tipo, cada vez que vão a Madrid vão lá e descobrem coisas novas, porque eu cheguei a um ponto, e isso nota-se no vlog, que eu já estava tipo sem cérebro. Tipo, eu gosto muito de arte, gosto de apreciar arte, mas foi demasiada arte. Tipo, agora se eu fosse ver um museu, se calhar desse tamanho, se calhar eu escolhia tipo as salas que eu achava que ia gostar mais. Foi muito giro e foi gratuito para estudantes, portanto nós não pagámos nada. E depois quando saímos, já estava uma fila enorme, a fila tinha para aí 500 metros, as pessoas. Portanto, aconselho mesmo a ir a esta hora. Pronto, depois aqui do Museu del Prado fomos novamente a pé até casa, descansar um bocadinho as pernas e subimos então ali ao El Corte Inglês, que é uma das zonas assim mais famosas para se ver o pôr do sol em Madrid, que é o El Corte Inglês ali de Calau, porque tem 7 andares. E fomos ver o pôr do sol e namorar um bocadinho, essas coisas e pronto. Depois voltámos, jantámos em casa, isso basicamente em termos de pequeno almoço comemos sempre em casa, porque é assim, Espanha não tem propriamente comida de pequeno almoço que a gente pudesse provar, estão a ver? Então decidimos poupar nessa parte e basicamente comida de casa, tipo pequeno almoço e por exemplo este jantar e assim umas bolachas ou coisas assim, foi 8,90€ por pessoa. Pronto, eu depois comi uns gelados, eu já vos digo esses preços. E no dia seguinte tínhamos que fazer o check-out ao meio-dia, portanto saímos e fomos passear por toda uma zona ali diferente, que eu não vos sei dizer qual é, mas é mais tipo da zona do Palácio Real de Madrid, um mercado, aquele mercado muito conhecido, mas a gente não entrou nesse mercado, porque andávamos assim um bocado perdidos, mas andávamos, pronto, a passear nas ruas e eu gosto muito de fazer isso e de conhecer aquelas zonas um bocado menos turísticas e mais da cidade. E depois acabámos por almoçar num restaurante que foi o Diogo que escolheu, que se chama La Perejila, e comemos basicamente tipo tostas gigantes. O Diogo comeu uma tosta de presunto e eu comi uma tosta de bacalhau. Foi super barato. Ele bebeu um vermute, eu acho que bebi água porque não me apetecia beber nada especial. E ficou a 9,5€ por pessoa e ficámos os dois cheios. Eu digo-vos, com aquelas tostas ficámos cheios, pronto. E o Diogo é uma pessoa que come muito, portanto, se não se querem focar em mim, foquem-se nele. Depois éramos para ir à tarde ao Museu das Ilusões, mas eu fiz exatamente o erro que eu vos disse para não fazer ao início, que foi não ter marcado. O Museu das Ilusões é um museu que existe em vários sítios da Europa, mas eu achei que era engraçado a gente ir experimentar e ver, porque não me apetecia ir a outro museu de arte, porque já estava cansada mentalmente do dia anterior. Chegámos lá e já só havia reservas para as 8 da noite, que era a hora que tínhamos de estar no aeroporto. Portanto, aquilo que fizemos foi passar a tarde, então, novamente no Parque del Retiro. Fomos andar até lá, ver sítios diferentes, o Banco de Espanha, etc. Passámos a tarde a descansar, a ler, a conversar, a comer gelado, bolachas. E depois fomos ainda a pé dali do Parque del Retiro até outra zona, que eu agora não vos sei dizer, mas aparece no vlog. Muito gira também. E conhecemos outro El Corte Inglês, tipo, eles têm um bom El Corte Inglês. E pronto, e depois apanhámos aí o metro, voltámos e é aquilo que eu já vos disse. Coisas que me esqueci de vos dizer. Então, souvenirs eu gastei
12€ em cenas para os meus pais, cenas para mim, coisas para mim. Eu comprei lá no El Corte Inglês uma bolsa daquelas da enfermeira em apuros que estava super barato, estava tipo a 6€ e eu quando vejo no site, não sei porque acho que estão sempre bem da caras. E depois ainda comprei também outra coisa que eu não me recordo o que é, mas que eu pus aqui que foi 14€ e comprei uma loja típica de flamenco, que eu esqueci-me de dizer isso porque eu visitei uma loja típica que vende artigos de flamenco na segunda-feira de manhã, que comprei uns brincos feitos à mão com umas rosas vermelhas que eu mostrei que me foram 15€. Gelados, etc, coisas que eu comi fora, mas tipo lanches foram à volta de 7€. Porque eu esqueci-me de dizer uma coisa, que é, a gente quando chegou à noite não tinha jantado, porque quando fomos para o Porto ainda era tipo horas de lanchar. Mas quando chegámos a manejar o jantar e fomos ao Mac, eu comi um Mac, tipo, que eu não há. Achei o Mac mais caro, mas tipo, era bom. É Mac, serve para desenrascar e foi a 10€. O menu do Diogo foi mais barato, eu como quis experimentar esse menu diferente. E isto no total dá então mais ou menos 400€ para mim, o que eu acho que é muito bom. Acho que vocês conseguem menos, como é óbvio. Se pode fazer perfeitamente uma viagem a Madrid com 250€. E para o Diogo ficou então nos 300. Nos 300 quer dizer um bocadinho menos, porque imaginem, eu ofereci-lhe o jantar e o espetáculo flamenco, ofereci-lhe já não sei o que é, e portanto foi um bocadinho por aqui estes valores. Eu estou contente com os valores que foram, acho que nas próximas viagens vou tentar ter mais em conta, tipo, outros aspectos, para ficar mais baratinho e poder viajar mais. Mas esta viagem vai ter para sempre um lugar muito especial no meu coração. E toda a gente dizia mal de Madrid. Mal, imaginem, não é dizer mal, mas toda a gente dizia Madrid, não sei o quê, não é nada de especial. Madrid ganhou um lugar quentinho no meu coração. Eu adorei Madrid, vou sempre adorar. Claramente vai ser o sítio que eu vou voltar e vou ficar feliz, não só por ter sido a minha primeira viagem sozinha com o meu dinheiro, que eu preparei, que eu organizei, a minha primeira viagem com o Diogo em conjunto para fora de Portugal, e por isso vai ter sempre um lugar especial para mim. Então, muito rapidamente, que estou a ficar sem memória, visitem Madrid, conheçam por vocês. Eu adorei Madrid, os meus dois favoritos foram o Palácio Real de Madrid, pela sua beleza na riqueza que aquilo tem, e cada sala era uma descoberta, na verdade, e o Parque del Retiro, porque eu adorava que existisse um parque assim tão grande aqui e tão bonito, e não sei explicar. Portanto, visitem, conheçam por vocês, não deixem que as opiniões dos outros vos influenciem e sejam felizes nas vossas viagens. E pronto, Madrid é seguro, Madrid é bonito, visitem Madrid. Se já visitaram, mais dicas, cenas nos comentários. E pronto, subscrevam, metam like e até à próxima, crazies.